Oh, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Aumenta só mais um pouquinho o meu retorno para mim. Glória a Deus. Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo 45 a seguir. Desde maio do ano passado, que nós começamos a estudar o Evangelho segundo escreveu Marcos, e graças a Deus, Deus tem nos dado palavras abençoadoras para as nossas vidas e para as nossas famílias. Você que tem acompanhado esse trabalho, que tem vindo aos cultos de terça-feira, tem sido instruído e edificado através das nossas reflexões nesses textos. Glória a Deus. Inclusive nós temos compartilhado algumas delas nas nossas redes sociais, e você pode depois estar ali encontrando e acessando também, sendo edificado depois, ou compartilhando para que alguém também seja edificado. Glória a Deus. Todos encontraram? Marcos capítulo 6, versículo 45 diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldades, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecidos. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genazaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nele ficavam curados. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós estamos analisando aqui os textos sagrados do Evangelho de Marcos, e na nossa última reflexão falamos sobre a rejeição que Jesus
sofreu por parte da própria família, a rejeição que ele sofreu por parte dos próprios compatriotas, né? Os próprios moradores de Nazaré o rejeitaram sem o aceitar como enviado da parte de Deus. E Jesus então envia os seus discípulos para saírem de dois em dois, pregando o evangelho em toda a região, e Jesus mostrou para eles a dificuldade que os esperavam, quando eles então seriam rejeitados pelaquela sociedade, pelas pessoas que eles fossem pregar o evangelho, e preparou o coração deles. Se você chegar no lugar, aceitar vocês, então salve com paz e haja paz naquela casa. Se vocês perceberem que estão sendo rejeitados, bate até a sandália dos pés, deixa a poeira para trás, e a poeira carrega. Sai, vai em paz e deixa, né, a poeira, até a poeira fica para trás. E a Bíblia diz que então Jesus, ele atravessa, né, aquelas regiões pregando com seus discípulos, recebe um relatório. Depois a Bíblia diz que Herodes fica um tanto perturbado quando fica sabendo dos milagres que Jesus fez, dos milagres que Jesus realizava naquela região, a ponto até de confundir Jesus com o próprio João Batista. Então o evangelista Marcos trata desse assunto da morte de João Batista, de que Jesus ficou sabendo que João Batista havia morrido, e aquilo de certa forma gerou uma certa tristeza no seu coração. E a Bíblia diz que Jesus então decide sair com os seus discípulos para ficar a sós. Disse: olha, vamos passar para o outro lado do mar, vamos entrar no barco e vamos tentar procurar um lugar para a gente ficar em descanso. Jesus então, né, percebe que é um momento de descanso, um momento de repousar diante daquela notícia da morte do profeta João Batista. Mas a tentativa de Jesus de descansar não foi bem sucedida, porque a sociedade, a população descobriu que ele estava indo para o outro lado do barco, né, do outro lado do mar, e então conseguiram dar a volta a esse mar, que a gente fala mar, que explicamos isso na reflexão passada, de que se trata do lago de Genezaré, ou o lago da Galileia, que é chamado de Mar da Galileia, que é um grande lago de 21 quilômetros aí, aproximadamente de comprimento, por 14 de larguras. Então neste lago, um lago de águas doces, estava ali os discípulos a navegar, e o povo contornou aquele lago, né, tão rápido que quando Jesus chegou do outro lado, a margem que ele chegou, então as pessoas chegaram primeiro. Jesus viu aquela multidão, e ali se deu o milagre da multiplicação dos pães. Quando Jesus viu aquela multidão faminta, e então multiplicou os pães e fez um milagre extraordinário, pregou um sermão maravilhoso, falando para eles acerca do pão vivo, né? O pão que desceu dos céus, o pão que alimenta a alma do ser humano, a alma de cada homem. E a Bíblia diz que logo em seguida Jesus sai daquele lugar, né? Porque ele agora determina que os seus discípulos entrassem no barco. Algumas versões dizem que Jesus compeliu, que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. William Barclay, um escritor e comentarista do Novo Testamento, ele afirma e ele acredita que a razão pela qual os quatro evangelistas diz que Jesus obrigou, compeliu, insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Ele mostra uma razão, e uma delas é porque João diz também que havia uma expectativa no povo de aclamar Jesus como rei. Eles queriam, naquele momento que Jesus multiplicou os pães, pegou apenas 5 pães e 2 peixes, e fez um milagre tão extraordinário a ponto de 5.000 homens conseguirem se alimentar.
e não sentir, né, falta de nada, e ainda sobrar ainda alimento, sem contar mulheres e crianças, diante de um milagre desse, o texto diz que na multidão soou o desejo de proclamar Jesus como rei. E aí o escritor William Barclay diz que Jesus, né, ele acredita que Jesus pediu os discípulos para se afastar, para entrar no barco, porque os discípulos não estavam preparados para ver aquele clamor popular tão forte de exaltação, de orgulho, de que Jesus seria rei, né? Aquilo poderia fazer com que os próprios discípulos não entendessem a missão de Jesus e quisessem de fato que ele também se tornasse o rei dos judeus. E de sorte que os discípulos também não entendiam a missão ainda, é que Judas o traiu, o próprio Pedro, né, pediu para que ele não morresse. Então fica bem claro que o pensamento do pastor William, né, do comentarista William Barclay, há um respaldo bíblico para isso, porque os discípulos ainda não entendiam, não compreendiam o que Deus queria fazer de fato através do seu Filho amado. E eles poderiam agora querer que Jesus, né, desistisse da sua missão, ovacionado pela população, se mostrasse rei, e aquilo ia provocar um problema político para a nação, e não resolvia o mais importante, que era o problema espiritual. Veja que Jesus protegeu os discípulos de uma situação confusa, de achar que talvez aquilo era até a vontade de Deus, de confundir que aquilo era a vontade de Deus, onde o povo queria, todo mundo queria, o milagre tinha acontecido, e o próprio texto diz que os discípulos ainda não entenderam o milagre dos pães, pois a incredulidade ainda estava no coração deles. Queridos, quantas vezes Deus nos protege de nós mesmos, Deus nos protege da nossa vaidade, Deus nos protege até de não compreender, porque às vezes nós somos tão confusos na nossa interpretação, que tem circunstâncias que a gente acha que é a vontade de Deus, e Deus não está agindo. A gente pensa que é a vontade de Deus que aquilo aconteça, que está dando tudo certo, que o povo quer, que as pessoas querem, e aí a gente acha que é Deus que quer, e de repente a gente é iludido, né? A gente é às vezes tomado pelo orgulho e não consegue entender e interpretar que daquela ação não tem uma ação da parte de Deus, mas que você esta noite vigie, que você esta noite se desperte para entender e interpretar quando há uma ação da parte de Deus e quando não há uma ação da parte de Deus, quando a vontade de Deus está e quando a vontade de Deus não está, aleluia, para acontecer em algo, que você tenha discernimento espiritual e compreenda quando Deus está trabalhando e quando Deus não está trabalhando. Quantos estão compreendendo esta palavra? Glória ao nome de Jesus. E o texto diz que Jesus insistiu, Jesus os obrigou a entrar no barco, e eles entraram, e Jesus até dá um destino aqui, diz que eles passassem para Betsaida, fosse para o outro lado, mas Jesus os coloca para ir sozinho, porque Jesus queria livrá-los daquela situação. Mas mesmo Jesus querendo livrá-los daquela situação de confundir ou ver o orgulho, de serem tomados pela soberba, por uma proclamação antecipada de que ele era rei, então Jesus os enviou, e aos enviar a sair dali, a Bíblia diz que eles agora entram no barco e são tomados por uma tempestade, são tomados por uma tempestade muito forte. Veja que às vezes a gente pensa que algumas provas que nós passamos não tem objetivo, é por acaso, simplesmente as coisas acontecem por acaso, e não nada acontece por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam
e daqueles que servem a Deus, aqueles que estão disponíveis aos seus propósitos e à sua vontade, aqueles que estão debaixo do seu querer e da sua proteção. Querido, você está debaixo da direção de Deus, você está na direção do Espírito Santo. Então, quando você vê o mar se agitar, quando você vê as tempestades se levantar, quando você vê a fúria do furacão, não tenha medo. Jesus está no controle da situação. Essa tempestade não é o fim, pode ser oportunidades de Deus abençoar e mudar a história da sua vida. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Veja que aquela tempestade estava livrando os discípulos de uma outra tempestade, que era talvez o orgulho, a sedição, o desejo de querer ser grande, de querer ver Jesus rei, de querer ser súdito. Já tinha até gente querendo sentar do lado do trono dele, dizendo que quando o Senhor chegar no lugar de destaque, queremos sentar do lado do Senhor. Aquela mãe de João e Tiago foi lá pedir espaço, e então Jesus agora diz: olha, vocês não estão preparados para aguentar esse clamor de exaltação, então passe para o outro lado. Não, a gente vai esperar o Senhor. Não, eu quero que vocês partam, eu quero que vocês entrem no barco e vá. E eles, obedecendo a Jesus, entraram no barco. Diga comigo: eles obedecendo entraram no barco. E mesmo obedecendo, vieram o quê? Ou veio o quê? Uma tempestade. Porque às vezes a gente não entende quando a gente passa por tempestade obedecendo. Não sei se você já passou alguma luta na sua vida sendo obediente. Porque quando você passa por problema, quando você é desobediente, alguém diz assim: foi castigo. Bem feito. Eu falei, eu avisei, eu disse para ele não ir, eu disse para ele não fazer. Mas e aí, quando você faz tudo correto, tu entrou no barco porque Jesus mandou, foi para o outro lado porque Jesus mandou, e obedecendo a Jesus, você passa por uma prova dessa. O barco querendo afundar, a tempestade querendo nos destruir, e eles remando para se livrar daquela tempestade, daquela luta. Como conciliar obediência com provação? Quando o cidadão é desobediente, como diz o pastor Hernandes, igual foi o Jonas, que foi para o lugar errado, Deus mandou uma tempestade, aí diz: olha aí, essa tempestade, Jonas até admitiu, foi por minha causa, né? Eu sou o culpado, me jogo na água que resolve o problema. Mas e quando você é obediente, você está obedecendo e vem tempestade? Então eu começo dizendo a você essa noite: é compatível, é possível que você seja um servo fiel e passe por algum tipo de luta ou provação na sua vida. Há uma certa teologia que ensina que quando você é fiel, quando você obedece, você jamais vai passar por qualquer situação, porque filho de Deus não passa. Quem disse isso que não passa? Quem disse isso que não passa? Qualquer um de nós estamos sujeitos a passar por provações. A própria Bíblia diz: teve por motivo de grande gozo passar por várias tribulações. Exultai quando forem provados. Mas em tudo isso nós temos que lembrar de uma coisa: que em todas as nossas lutas e em nossas provas, todas em nossas dificuldades, o Senhor Jesus é poderoso para nos livrar, para nos surpreender, aleluia, e para garantir a nossa vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Queridos, o texto diz que eles então entram no barco. E entraram, o texto diz que no cair da tarde. Que hora foram que eles entraram no barco? Sem querer marcar aqui, cair da tarde é que hora? 4 horas, 5 horas, 6 horas, né? Mas o evangelista vai dizer que o socorro só veio na
quarta vigília, o dia quase amanhecendo. Então foram horas de sofrimento, de luta, de labuta. Foram horas de prova. Foram horas de dificuldade. Foram horas de provação. E a Bíblia vai nos dizer que de lá de onde eles estavam, sofrendo naquela luta, passando tanto tempo, aguardando a resposta, passaram horas remando, passando sufoco. Talvez não foram todo este tempo que ficou desde o cair da tarde até quase o amanhecer do dia, mas passaram horas de aflição. E quem sabe você já tem muito tempo que você está passando por esta prova, por esta luta, por essa dificuldade. Quem sabe tem lutas e provas que você vem aí, orando, buscando, clamando, insistindo para que Deus te dê a resposta, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus mude a sua trajetória. Mas eu quero te dizer esta noite, que esse texto também revela que demorou muito tempo, mas durante todo este tempo, a Bíblia diz que Jesus estava no monte, orando, e de onde ele estava orando, ele estava vendo os discípulos. A Bíblia diz que de longe, Jesus os avistava remando. Jesus estava vendo a dificuldade, Jesus estava vendo aquela luta, Jesus estava vendo aquela prova, mas ele sabia até onde eles poderiam resistir. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13, diz que Deus não nos dá provação além das nossas forças, além daquelas das quais nós possamos suportar. Eu sei que parece que está demorando, eu sei que você tem tempo que está aguardando, mas Jesus está vendo e sabe até onde você pode ir, e sabe até onde você pode aguentar, porque Ele é Deus e está no controle de todas as coisas. Quantos podem adorar ao nome de Jesus? Aleluia. Não sou especialista em águias, mas já li alguma coisa a respeito, e o que li, alguém disse certa feita no escrito, diz que as águias fazem os seus ninhos nos lugares mais altos, e quando a águia ela faz o ninho, ela faz em cima de, ela pega espinho e faz o ninho sobre espinho, porque como a pedra é um local liso, superfície lisa, nos lugares mais altos, então ela pega camada de determinados espinhos e faz ali o local do ninho. E naqueles espinhos, então como os espinhos fica ali bem, gruda bastante no lugar, ela vai lá, arruma depois o couro de um animal que ela mesma devora e forra aquele lugar com um couro de animal, com algum tipo de palha, para aquilo suavizar, para colocar os seus ovos. Depois que as águias, os filhotinhos nascem, vai criando as penas, vão ficando grandinhos no ninho, chega a hora de aprender a voar. E segundo os especialistas, essa matéria que li, diz que a águia chega um ponto que ela fica tentando tirar os filhotes do ninho e eles não querem sair. Eles ficam lá, parados. E aí a águia vê que eles não vão sair, então ela puxa a proteção que está entre eles e os espinhos. E puxa. Quando ela puxa aquela pele ou aquilo que está protegendo eles vão parar onde? Em cima dos espinhos. E aí, ao invés deles querer ficar no ninho, eles agora correm para a águia, vão querer ficar com a mãe, porque entenderam que aquela prova aproxima eles mais de Deus. Deu para entender, querido? Aqui foi Jesus mais uma vez se manifestando para os seus discípulos. E se não bastasse, aquela águia pega os filhotes, coloca em cima dela e começa a subir. Ela vai subindo mais alto que ela pode, segundo os especialistas. A águia é um dos animais que voa mais alto.
e ela vai às mais altas alturas, e ela vai ao mais alto que ela pode chegar, e quando ela chega lá no mais alto, ela solta eles, e aí agora ela fica vendo para eles aprender a voar, e parece que eles vão esborrachar no chão, e vão caindo, se batendo asas, assim, tentando se equilibrar, e pinota daqui, e ela vai acompanhando, quando ela vê que eles não vão conseguir, só quando ela vê que eles não vão conseguir, ela fica parada lá observando, e quando ela vê que eles não vão conseguir, daquele mergulho, e ela vai em busca deles, agarra com as presas, e diga, vamos de novo, e aí bota lá em cima de novo, até que eles vão aprendendo a voar, perdendo o medo da altura e controlando o próprio voo. Deu para você entender, querido? Jeová não vai deixar você cair no chão, Jeová não vai deixar seu barco afundar, Ele não vai deixar você naufragar, Ele está de olho em você, Ele está de olho na sua embarcação, Ele sabe tudo que você está passando, e na hora certa, Ele vai chegar ao seu encontro, para te dar vitória, para abençoar a sua vida, para mudar a sua história, porque Ele é o Senhor. Eu creio no poder desta palavra. Quem é que crê? Quem é que crê? Para quem eu estou pregando aqui, levante a mão e adora ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluias. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluias. Jesus vai se aproximando, e aí Jesus, andando sobre as águas, aproxima-se do mar. Diga para quem está do teu lado, essa mensagem é para quem crê. Não venha querer que eu lhe explique como foi que Jesus conseguiu flutuar sobre as águas. Que a física diz que a água, a densidade da água, o corpo humano, a matéria do corpo é mais pesada do que a densidade da água. Então, por certo, o corpo, a tendência é afundar, por causa da força da gravidade. Mas Jesus andou sobre ela. E no meio daquela madrugada, os discípulos o viram e gritaram, é um fantasma. Gritaram de medo, aterrorizados, espantados de ver aquela situação. E a Bíblia diz que no meio daquela euforia toda, de desespero, de grito, de temor, de medo, a Bíblia diz que Jesus grita para eles e diz, coragem, sou eu, não tenham medo, tendes bom ânimo, aleluias. Jesus estava dominando aquilo que estava afligindo o coração dos discípulos. Não era o mar que estava valente? Não era o mar que estava impetuoso? Não era o mar que estava querendo destruir a embarcação? Não eram os fortes ventos e o temporal? Jesus marchava, triunfava sobre aquilo. Glória a Deus. Jesus estava dominando a tempestade. Os problemas dos discípulos estavam debaixo dos pés de Jesus. Eu estou pregando para crente, eu estou pregando para quem crê, para quem toma posse da palavra. O teu problema, meu irmão, é capaz de afundar o teu barco, mas é debaixo dos pés de Jesus que vira tapete, estrada, para ele chegar até a tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Aquilo que te prejudica, aquilo que é o teu problema, aquilo que te causa dor, aquilo que te causa angústia, vai ser a estrada por onde Jesus vai chegar. É a ponte para ele chegar até a tua vida. Oh, glórias. Oh, glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos de vocês
puderam até se aproximar mais de Jesus, receber até uma bênção por causa da enfermidade. Rapaz, aquela enfermidade foi uma porta para Deus agir. Foi a oportunidade, não é assim? Pois aquela tempestade foi a plataforma por onde Jesus andou para chegar até os discípulos, para realizar o milagre, para demonstrar o seu poder. E Jesus chega dizendo: tenha coragem, se acalmem. E engraçado é que Pedro e os discípulos não acreditou logo que era Jesus. Sou eu! Um dos evangelistas disse que Pedro, que era precipitado, e se é mesmo, Senhor, manda eu ter contigo, deixa eu ir até aí. Não parece que Pedro está meio maluco, não está? O camarada está com dúvida que é Jesus e pergunta: se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Aí, se não era o Senhor, disse assim: venha, venha, e ele vai. Pedro é doido, Pedro é maluco, Pedro é isso, Pedro é aquilo, mas tem uma coisa em Pedro: Pedro é um cara de coragem. É para frente, mas é um camarada que teve coragem de vivenciar o que ninguém nunca vivenciou. Pedro experimentou andar sobre as águas igual Jesus andou. Porque tem gente que tem medo de sair do barco. Está tão acomodado no modelinho de vida dele, na mesmice, tão acomodado na rotina, que não consegue experimentar o sobrenatural de Deus. Eu não critico o Pedro por ser para frente, não. Tem hora que a gente tem que tomar algumas atitudes na vida para experimentar o sobrenatural de Deus. Ah, porque eu já aceitei Jesus, glória a Deus, assim. Amém? Aquela mesmice, aquela rotina, aquela coisa do barquinho. Não pode pisar o pé do lado de fora do barco, só pode sair do barco quando o barco está ancorado. Aqui está em alto mar. É Jesus aí, então se é o Senhor, manda eu ter contigo. Ou seja, deixa eu andar igual o Senhor está andando também. É assim que eu estou entendendo esse texto. Deixa eu andar igual o Senhor, venha. E ele vai, apesar de começar a duvidar um pouco. Meu Deus, estou emocionado, duvidou. Olhou para as ondas, começou a afundar, mas disse: Jesus, tem misericórdia. Pega na mão dele e o coloca para andar de novo. Meu querido, não tenha medo. Jesus está no controle. Não tenha medo de experimentar o sobrenatural. Não tenha medo de viver o diferente quando Jesus está no controle. Porque quando Jesus está no controle, o sobrenatural acontece e você experimenta o que ninguém experimentou, ou que ninguém viveu ainda. Você vai viver para a glória do nome de Jesus. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar que você vai sair do barco. Deixa quem quiser falar, mas vai lá, anda, vai ao ponto de Jesus. Triunfa sobre esse problema também. E Jesus chega dizendo: não temas, tem bom ânimo, não tenha medo. Essas palavras de Jesus começam acalmando a alma de qualquer ser humano. Porque você sabe que o que mais nos domina no meio da situação difícil é a área interna. Sim ou não? O que faz as pessoas às vezes se desesperar e morrer mais fácil em determinada circunstância é o medo, o pavor interno do que o pavor externo. Tem pessoas que diante de uma situação difícil elas perdem o controle, ela perde o reflexo. Tem motorista, por exemplo, que está dirigindo, surge um imprevisto, um acidente, alguma coisa na sua frente, eles não conseguem se livrar daquele problema, porque se apavora, e aí o problema se torna mais grave ainda. Às vezes uma ação rápida da parte dele poderia evitar um dano maior. A gente sabe que existe um milagre, existe um livramento, existe a intervenção divina, mas existe também pessoas que se desesperam, entram em pânico. É um fantasma, todo mundo desesperado, perderam até a noção do tempo, do que estavam fazendo. Mas Jesus chega dizendo: não temas, não temas, não tenha medo.
tenha coragem, sou eu estou no controle, eu estou no comando. Acalma a tua alma, meu irmão, aleluia. Ainda que a tempestade não tenha acalmado ainda, mas acalma a tua alma, tranquiliza teu coração, tranquiliza as tuas esperanças essa noite, porque o Senhor está dizendo: sou eu, sou eu, sou eu, aleluia, eu estou andando, eu estou no controle, e a vitória é sua, pelo poder que há no nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, então subiu no barco para estar com eles, o vento cessou e ficaram totalmente espantados. Jesus entrou no barco e acalmou aquele vento, acalmou aquela tempestade. E a missão que Jesus havia escolhido para eles: passe para o outro lado. Chegou do outro lado, contou testemunho, visitar as cidades vizinhas, orou pelos enfermos, pregou a ponto de pessoas tocar em Jesus e ser curado. O ministério de Jesus não parou nessa tempestade. O ministério dos apóstolos não pararam nessa tempestade, porque ainda havia muita coisa para ser feita e para ser realizada. E eu te digo esta noite, pelo poder desta palavra que eu estou pregando, não é hora de parar, porque tem muita coisa para você fazer. Você ainda vai chegar do outro lado e ainda vai Deus fazer muita coisa através da sua vida. Deus quer te usar depois dessa tempestade. Aleluia! Me ajuda a pegar para quem está do teu lado, diga para ele: ainda tem muita coisa para você fazer depois dessa tempestade. Me ajuda a pregar para ele, diga: ainda tem muita coisa para você fazer depois desta tempestade. Aleluia! Fica de pé e deixa eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui esta noite. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Obrigada, Rei da Glória. Eu não sei se você está vivendo grandes tempestades na sua vida. Não sei se você está vivendo grandes aflições na sua vida. Mas eu quero esta noite declarar em nome de Jesus: tenha calma, tenha coragem, confia, porque Jesus está acalmando o teu coração hoje. Essa tempestade vai passar. Talvez ela não passe hoje, mas ela vai passar. Talvez ela não está passando agora, vai passar daqui a algumas horas, mas ela vai passar, porque há uma promessa dizendo: entre no barco e vá para Betsaida, entre no barco e vá para o outro lado. Há uma promessa e Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Só quem crê toma posse. Ó Deus, abençoa os teus filhos agora. Toma a tua igreja nas tuas mãos esta noite. Vai acalmando o coração aí, Senhor. Vai acalmando essa tempestade. Vai declarando uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra, meu Deus, de poder. Que esta noite o teu filho seja impactado para a honra e para a glória do seu nome. Receba a palavra de Jesus dizendo: não temas, não temas, não temas, tem de bom ânimo, porque Ele está no controle. Quem crê, tome posse desta palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tomo posse e você também tome posse em nome de Jesus. Glória.